Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e agora sei que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, em que a morte enfrentarei. sem medo então, Sem medo então terei vitória. terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez, e quando enfim chegar a hora, E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, sem medo então terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está. porque Ele vive, Posso crer no amanhã. porque Ele vive, Porque Ele vive, temor não há, temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. que está nas mãos do meu Jesus, Que vivo está. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença em oração e te agradecemos, meu Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui na Tua presença,
por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Te louvamos e te agradecemos, meu Pai, pela nossa família, pela nossa casa, pelo alimento que o Senhor permite chegar à nossa mesa, porque tudo vem da Tua mão, meu Pai. Sabe, meu Deus, às vezes a gente acha que a vida nos pertence, mas basta apenas o Senhor remover o nosso espírito para que tudo isso termine. A nossa vida nesse mundo, meu Pai, é como o vapor que sai de uma panela, que mal se enxerga e ela já desaparece. Mas nós te agradecemos, meu Pai, pela nossa vida. Ainda que os nossos anos nesse mundo não sejam muitos, mas que sejam para te conhecer, meu Pai. Que esses anos que o Senhor nos proporcionou sejam para te conhecer e para abrir a porta da eternidade para cada um de nós. Ó, meu Pai, por isso abençoe esta reunião, eu te peço. Abençoe, dirija, oriente, fala conosco, meu Deus, e que todos nós, ao irmos embora daqui a pouquinho, nós possamos sair daqui felizes, meu Pai, alegres, por saber que temos um Deus tão bom, um Deus que de tanto amor deu o próprio Filho para morrer em nosso lugar, para nos salvar. E nós vamos embora, meu Pai, felizes, porque nós aceitamos esse presente tão maravilhoso que o Senhor nos deu, que é a salvação. Meu Pai querido e amado, então abençoa e consagra esta reunião, porque tudo entregamos nas Tuas mãos. E quem crê, diga assim seja, diga graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, gente. Podem sentar. Recebe aí da mão dos obreiros uma folhinha, que é uma música que nós vamos cantar. Uma música até conhecida, não é uma música assim desconhecida, mesmo porque as músicas mais antigas são as mais bonitas. Vamos lá. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de Tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o Teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre ouço a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo Teu poder sem par. Então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. quando eu medito em Teu amor tão grande,
Jesus vertendo o seu precioso sangue. Minha alma pode assim Purificar. Vamos lá, bem forte agora. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. então Minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Mais uma vez, então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Graças a Deus, amém, pessoal? Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos iniciar nossa mensagem por essa passagem aqui. 1 Coríntios, fica lá no Novo Testamento, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Coríntios 15, 19. Para a gente iniciar aqui a nossa meditação na palavra de Deus. Diz assim, olha: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Essa passagem aqui, esse versículo, para mim, pessoalmente, eu acho ele muito importante. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém, pessoal? Algum tempo atrás, eu e a Ana, nós estávamos conversando um dia e nós estávamos falando a respeito de um problema que acontece hoje, acredito que em todas as igrejas, em todas, que é o fato das pessoas virem para a igreja, as pessoas vêm para a igreja, elas ouvem a palavra de Deus, algumas são curadas, são libertas de vício, libertas da pornografia. Outras dessas pessoas veem a família abençoada, outros prosperam. Enfim, as pessoas vêm para a igreja, ficam um tempo na presença de Deus e depois de um tempo elas entram numa fase de descendência, começam
a esmorecer na fé e acabam por abandonando, saindo da igreja, abandonando Jesus e voltam à vida normal dela. Outras pessoas, também é um caso, estão na igreja, frequentam a igreja, mas carregam no coração o medo da morte, o medo de morrer. Elas mesmo estando na igreja, a morte, o futuro que ninguém vai poder escapar, é inevitável que isso aconteça, isso amedronta a pessoa. E qual foi a conclusão que nós chegamos? Qual foi a conclusão que nós chegamos falando sobre esse assunto? É que os olhos das pessoas ainda não se abriram para o grande valor, para a maravilha, para a glória que existe na vida após a morte. A morte, para aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, para aqueles que foram reconciliados com Deus através de Jesus, para aqueles que receberam o Espírito de adoção e hoje são filhos de Deus, a morte não é o fim. A morte é apenas o começo. A morte é apenas o início. Aí mesmo em 1 Coríntios, no capítulo 2, um pouquinho antes. 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, pessoal? Não sei se deu para você entender. Aquilo que Deus tem preparado para nós, para aqueles que aceitaram e perseveram em estar com Jesus, o que os nossos olhos jamais viram, o que os nossos ouvidos jamais ouviram, e o que jamais penetrou, jamais foi revelado ao coração do homem, Deus tem reservado para aqueles que o amam. Pense num lugar muito lindo, que você conhece, ou que gostaria de conhecer. Às vezes eu fico vendo assim, na televisão, aparecem assim umas imagens do interior dos Estados Unidos, aquelas colinas com aqueles rios, e eu fico falando, meu Deus, aquilo lá é o paraíso, que coisa tão maravilhosa. Mas a Bíblia diz, pessoal, que aquilo que os nossos olhos enxergam nesse mundo, de lindo e de maravilhoso, é apenas uma sombra, é apenas uma sombra do reino de Deus, é apenas uma sombra do que Deus tem preparado para nós. Amém, pessoal? Você que lê um pouquinho mais a Bíblia, eu pergunto para você, quando o Senhor Jesus ele passou por aqui, há 2000 anos atrás, 2000 e poucos anos atrás, você vê na Bíblia em algum momento assim, ele chegando diante de alguma coisa e fala assim, nossa, que coisa bonita. Levaram ele para ver o templo, né? O templo de Salomão, tinha construído aquele templo bonito e tal. Aí os discípulos levaram ele para ver, ele olhou e falou assim, não vai ficar pedra sobre pedra. Não é? Porque nada nesse mundo, nada que se enxergava ou que se via nesse mundo enchia os olhos de Jesus. Porque perto do reino dele, isso aqui, esse mundo lindo, maravilhoso, não é nem fundo de quintal. Então, olha que coisa maravilhosa, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Se você entrega a sua vida para Jesus, aceita Jesus como Salvador, entende que nós somos justificados hoje por causa dele, não é o que eu faço que me aproxima de Deus, mas é o que Jesus fez que me aproxima dele,
que nossos pecados foram perdoados, os pecados de ontem, de hoje, de amanhã, que o fato de Jesus ter morrido na cruz, ele abriu a porta do céu. Coloque isso na sua cabeça. O dia que você fechar os seus olhos para não abrir mais, o dia que você fechar os seus olhos, quando os seus olhos se abrirem no reino de Deus, você estando com Jesus, eu acho que você vai ficar uma meia hora assim, ó. Acho que você vai falar assim: acho que eu vou morrer de novo. Porque o que você vai ver, pessoal, seus olhos nunca viram. Amém? O que os seus olhos verão, o que os meus olhos verão, eles nunca viram. Por isso não tem nada nesse mundo que você fala assim: que coisa maravilhosa, que se aproxime do que Deus tem preparado para a gente no reino dele. Abra sua Bíblia em João 3,16. 16, 17 e 18 nós vamos ler. A gente sempre lê o 16 e o 17, o 18 quase não lê. Hoje a gente vai ler o 18. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora, olha aqui que importante: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Quem nele crê não é julgado. O que significa isso, pessoal? Para que eu tenha que enfrentar, eu tenha que encarar o juízo final, eu tenho que passar pelo julgamento, eu preciso ter alguma culpa. Amém? Eu preciso ser culpado de alguma coisa para mim poder ser levado para o tribunal. Por quê? Por que alguém vai me levar para o tribunal se eu não fiz nada errado? Concorda comigo? Sim ou não? Mas a grande verdade é que nós fizemos muita coisa errada nesse mundo. Sim ou não? Você deve ter feito muita coisa. É ou não é verdade? Mas não conta não, por favor. Não conta. Porque tem coisa que a gente faz ou fez no passado que só de lembrar é triste. É ou não é verdade? Só que qual é o lado bom disso? Qual que é o lado bom? Que todos os erros e pecados e coisas erradas que você fez na sua vida, que levariam você para o tribunal de Deus no juízo final, Jesus já pagou. Jesus já pagou. Jesus, ele foi condenado, ele foi julgado e foi condenado não por causa dos pecados que ele cometeu, porque ele não cometeu nenhum pecado. A Bíblia diz que Jesus levou sobre ele os nossos pecados. Isaías 53. Ele levou sobre ele os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, na verdade, eu já fui julgado. Por quê? Só que eu fui julgado no corpo dele. Todos os meus crimes foram jogados sobre Jesus, todos os meus pecados foram jogados sobre ele. Ele foi julgado e ele foi condenado a uma morte terrível, que é a morte na cruz. Para quê? Para que ele, sendo condenado, eu fosse absolvido. Para que ele, penando, eu tivesse paz. Para que ele, indo para o inferno, como aconteceu, eu fosse para onde? Para o céu. Jesus chamou o Pai de Deus para que nós chamássemos Deus de Pai. Hoje nós falamos assim, meu Pai. Mas para nós chamarmos Deus de Pai, Jesus teve que chamar o Pai de Deus, lá na cruz. Não foi? Foi a única vez que Jesus chamou o Pai de Deus. Ele falou, Deus meu, por que me desamparastes? Por quê? Porque ali não era Jesus, ali éramos nós que estávamos na cruz. Ele estava pagando pelos nossos pecados. Ele estava sendo julgado e condenado para que nós não fôssemos condenados e nem julgados. Então quem crê em Jesus não é
Por que não é julgado? Porque já foi julgado. Você já foi julgado, já foi condenado e já pagou a pena, que é a cruz. Mas Jesus pagou por mim. Ele fez isso por amor a nós, para que nós pudéssemos hoje apenas seguir o caminho da salvação e mais nada. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Então, esse versículo é importante. Quem nele crê não é julgado. Diga graças a Deus. Muito bem. Abra sua Bíblia agora também, aí mesmo em João, um pouquinho mais na frente, no capítulo 18. João 18, 36. João 18, 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que o reino dele não é desse mundo. O reino de Jesus é de outro lugar. Amém, pessoal? Você se lembra quando Jesus falou para os discípulos que ele iria ser levado para o céu? A Bíblia fala que os discípulos ficaram todos muito tristes. Muito tristes. Jesus falou assim: olha, não fique triste. Eu vou, mas eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou preparar o lugar de vocês. E depois eu volto e eu tomo vocês para mim mesmo. Falando do arrebatamento, eu tomo vocês para mim mesmo. Então, eu quero que você enxergue bem, pessoal. Enxergue bem que esse mundo que nós vivemos aqui hoje, que nós enxergamos e que nós trabalhamos e que nós nos divertimos, esse não é o reino de Deus. O reino de Deus é de outro lugar. Um reino que está preparado para nós, para aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e como Salvador. Diga graças a Deus. Quem quer ir para lá? Todo mundo. Qual é o caminho? Qual é o caminho? Qual é o caminho? Tem certeza? Porque para a gente ir para algum lugar tem que ter um caminho, não tem? Sim ou não? Por exemplo, você vai para a tua casa daqui a pouquinho. Você pega o teu carro, por exemplo, aí você sabe que você vai subir aqui, vai vir aqui. Tem um caminho. Se você for para outro caminho, se você errar o caminho, você não vai chegar lá. É ou não é verdade? Você tem um caminho para isso, tem uma rota para ir. Pastor, eu quero ir para o reino dos céus. Jesus falou que ele preparou o lugar, então eu quero ir para lá. Eu preciso saber o caminho, não é? Então, vamos saber qual é o caminho. Vamos saber. João, um pouquinho antes, João 14. João 14, a partir do versículo 1, tá? Do versículo 1. Jesus conforta os discípulos, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, se você seguir Jesus, se você perseverar em seguir Jesus até o último dia da sua vida, você não erra o caminho. Se o seu coração estiver o tempo todo querendo agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, servir a Deus, se você seguir Jesus, vá atrás dele, caminhe atrás dele, você vai chegar lá. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém consegue chegar ao Pai se não for através dele. Ninguém. Amém, pessoal? Ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. Está dando para compreender? Por isso que eu com a Ana conversávamos. Poxa, a pessoa vem na igreja, ouve a palavra de Deus, às vezes é curada de uma dor, de uma doença, de uma enfermidade, recebe um milagre, é liberta, é abençoada, a vida dela é transformada. E aí, com o passar do tempo, a pessoa
ela começa a esmorecer, desanimar. Troca Jesus por uma série de outras coisas. Às vezes deixa de vir na igreja, deixa de buscar a Deus por qualquer coisa. É ou não é verdade? Às vezes vai chegar um parente em casa no domingo. Hoje não posso ir na igreja que vai chegar parente. Faz o inverso. Ao invés de você ficar com o parente, traz o parente para a igreja. E mal ela sabe, pessoal, mal ela percebe que o diabo, o que ele faz? Ele devagarinho começa a colocar outras prioridades na sua vida. Sabe para quê? Devagarinho ele vai tirando você do caminho, sem você perceber. Vai tirando você. Você vai dando prioridade a tantas coisas. Aí você começa a ficar deslumbrado com esse mundo. Puxa. E o diabo só nas suas costas está rindo de você. Porque o que os seus olhos nunca viram, o que os seus ouvidos nunca ouviram, é o que Deus tem preparado para você. O que tem nesse mundo aqui, pessoal, que é importante para a nossa subsistência, não é nada comparado com o que Deus tem preparado para nós. Mas o diabo quer que a gente se iluda com esse mundo. O diabo quer que você olhe para esse mundo como se fosse a coisa mais importante desse mundo. O que não é verdade. Amém? Ele quer que você erre o caminho. Esqueça isso. O trabalho do diabo é fazer você errar o caminho. Porque ele sabe que enquanto você estiver seguindo Jesus firme e forte, o seu destino é certo. Se ele desviar você do caminho, depois você não acha mais ele de volta. Abra sua Bíblia agora em Atos. Atos capítulo 7, versículo 54. Fala sobre a morte de Estevão. Olha só. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra ou à direita de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que depois tornou-se o apóstolo Paulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. E então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu, morreu. E Saulo consentia na sua morte. Estevão, por causa da pregação da palavra de Deus, por causa do evangelho, ele foi apedrejado. Um mártir. Foi o primeiro mártir da igreja primitiva, foi Estevão. Ele foi apedrejado. Só que enquanto ele estava ali, sendo condenado por causa do amor dele a Jesus, ele olhou para o céu na hora da morte dele e ele viu o céu se abrindo. E ele viu a glória de Deus e viu Jesus à direita do Pai. Amém, pessoal? E ele olhou para aquilo lá, caiu de joelho e falou: Pai, recebe meu espírito. Pessoal, eu vou dizer uma coisa para você. O que Estevão viu na hora que o céu se abriu para ele, aquelas pedradas não faziam a menor diferença mais para ele. A morte não fazia mais nenhuma diferença para ele. Porque imagina só, na hora que você está morrendo, você vê o céu se abrindo para você. Por isso, quando o Espírito Santo revela para o seu coração o que Deus tem preparado para você, a morte deixa de ser um motivo de medo, de tormento. Deixa eu ler só uma última passagem. Filipenses 1:21. Acharam? Porquanto para mim, disse o apóstolo Paulo, porquanto para mim o viver é o quê? Cristo, e o morrer é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro.
E é esse tem que ser o nosso pensamento: morrer para nós é lucro. Saiba de uma coisa: o que Deus tem preparado para nós, os nossos olhos nunca viram, os nossos ouvidos nunca ouviram. Para isso, Deus só precisa de uma coisa: que a gente não erre o caminho. Você precisa seguir Jesus até o último dia da sua vida. Você não precisa seguir a igreja, você não precisa seguir pastor, você não precisa seguir religião, você precisa seguir o caminho. Jesus é o caminho. Diga graças a Deus. Fica de pé um pouquinho. Se o Espírito Santo revelar isso ao seu coração, você vai passar por essa vida aqui, vai trabalhar, vai viver com a sua família, mas os seus olhos vão estar em outro lugar, sabendo que tem algo muito melhor para você. E com segurança, porque você já está salvo. É ou não é? Aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e que agora só resta para você o reino de Deus. Amém? Feche os olhos. Feche os seus olhos. Vamos cantar essa canção. Já já nós vamos terminar a reunião. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte. Eu serei contigo até o fim. Eu serei contigo até o fim. Logo estarás aqui no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás aqui no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Uma voz me disse lá do céu. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte. Venha ser fiel até a morte. Eu serei contigo. Eu serei contigo até o fim. Logo estarás aqui no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás aqui no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Oh, meu Pai querido e amado, mais uma vez, meu Deus, nós te agradecemos, te louvamos, meu Pai, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos para enxergar, meu Pai, a grandeza da tua obra. Hoje nós conseguimos entender, meu Senhor, o significado do que aconteceu lá naquela cruz, quando o Senhor entregou o próprio Filho para morrer por nós. Sabe, meu Pai, quando a gente lembra, quando a gente pensa no que Jesus passou, a gente chora, o nosso coração fica apertado, porque Ele fez tantas coisas boas. Ele abraçou pessoas que o mundo chutava. Jesus abraçou pessoas que o mundo apedrejava, mas o mundo não soube entender esse amor, e o mundo preferiu condená-lo,
preferiram Barrabás do que o Salvador. Meu Pai, mas a verdade é que se por um lado nós choramos e o nosso coração dói de ver uma injustiça tão grande como essa, nós ficamos felizes, meu Pai. Ficamos felizes porque hoje nós entendemos que o motivo daquela dor, o motivo daquele castigo, o motivo daquela humilhação, daquelas pauladas e pedradas e chutes e ser cuspido pelos soldados romanos, aqueles pregos que o cravaram na cruz, nada mais era, meu Pai, que os meus pecados, meu Pai, sendo punidos no corpo do teu Filho amado. Ah, meu Pai, como que nós podemos expressar, meu Deus, esse amor, essa gratidão? Nós fizemos tanta coisa errada na vida, meu Pai, coisas que nós nos envergonhamos hoje, e nós sabemos hoje que por causa da nossa maldade é que o teu Filho sofreu tanto, por causa da nossa prostituição, por causa do nosso vício, por causa do nosso adultério, por causa do nosso roubo, por causa da nossa idolatria, da nossa feitiçaria, é que o teu Filho pagou um preço tão alto, meu Pai. Mas nós estamos felizes hoje, gratos e felizes, porque sabemos, meu Pai, que através dele a porta do céu se abriu para nós. Nós vamos embora para casa daqui a pouco, meu Pai, mas vamos levando uma alegria muito grande no nosso coração, porque o que o Senhor preparou para mim e para cada pessoa aqui, os nossos olhos nunca viram, meu Pai, nunca nos contaram e jamais irão contar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eu te peço, meu Pai, abençoe a nossa vida com saúde, a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, abençoe o nosso trabalho, prospere. Pedimos tudo isso, meu Pai, porque a gente vive nesse mundo, mas o nosso pedido maior, meu Pai, é que o Senhor não permita que a gente erre o caminho. Não permita, meu Pai, nós desviarmos o nosso pé do caminho. Não deixa, meu Pai, o mundo nos enganar. Não deixa o mundo nos iludir. Quando nós olharmos um carro maravilhoso, uma casa maravilhosa, um lugar lindo, uma festa, nós vamos nos lembrar que isso não é nada perto do que o Senhor tem preparado para nós. Sabe, meu Pai, quando nós passarmos perto de uma casa, de uma mansão, e falarmos: que mansão maravilhosa, o Senhor vai nos lembrar que a nossa mansão celestial está muito além desse casebre que nós chamamos de mansão. Oh, meu Pai, então revela o coração do teu povo, meu Deus, a tua palavra. Nós te louvamos, meu Pai, te louvamos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Aleluia. Toda honra, toda glória e todo louvor a ti, meu Pai. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim.
segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte. Eu serei contigo até o fim. Logo estarás aqui no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás aqui no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Meu Pai querido e amado, leva o teu povo de volta para casa, meu Pai. Acompanha eles, meu Senhor, todos os dias desta semana. Hoje, amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Meu Pai, guarda o teu povo. Eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Que o Senhor os guarde, meu Pai. Porque o Senhor precisa de nós nesse mundo para anunciarmos o teu evangelho e a tua palavra. Então cuida, meu Pai. Cuida do teu povo. Cuida da nossa família, cuida da nossa casa. Nos ajude, meu Pai, a conduzir a nossa família à tua presença, a salvar a nossa família. Nos ajuda, meu Pai, porque nós queremos que a nossa família abra os olhos para a importância do teu Filho Jesus. Meu Pai, dê a todos um ótimo domingo. Proteja, guarde, abençoe, porque em nome do Senhor Jesus eu os abençoo, para que todos tenham uma semana abençoada, meu Pai, uma semana de vitórias, meu Deus, porque tudo é para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. E quem crê, diga assim seja. Diga graças a Deus e dê uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus.